Então, nesses slides seguintes, nós vamos continuar falando sobre a estrutura e a característica dos átomos e vamos falar sobre o elemento químico. O que é o elemento químico? Elemento químico é um conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Como nós vimos no slide anterior, número atômico é a quantidade de prótons que são encontrados no núcleo de um átomo. Atualmente, conhecemos um total de 115 elementos químicos, entre naturais e artificiais, com números atômicos variando de 1 a 118. Cada elemento químico corresponde a um número atômico. E é esse número atômico que identifica cada elemento químico. De acordo com a IUPAC, que a IUPAC é uma União Internacional de Química Pura e Aplicada, ao representar um elemento químico, devemos sempre indicar, junto ao seu símbolo, o seu número atômico e o seu número de massa. Aqui nós temos uma forma esquematizada de como representar esse elemento químico. Vejam aí o seguinte exemplo. Nós temos o exemplo do sódio, ok, Na. Nós estamos vendo que o número de massa dele é igual a 23. Por que eu sei que o número de massa dele é igual a 23? Porque eu sei que o símbolo que representa o número de massa é a letra A. E eu sei que a quantidade de prótons dele é igual a 11. Só lembrando a vocês que quando nós vamos determinar a massa de um átomo, nós vamos sempre somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E aí, nessa equação química, nós estamos atrás de determinar a quantidade de nêutrons, porque eu já tenho o número de massa e eu já tenho o número atômico. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Como eu só tenho a quantidade de prótons e eu tenho a soma geral da massa, eu vou ter que realizar essa equaçãozinha. Prótons é igual a 11 e vamos subtrair a quantidade de número de massa menos a quantidade de número atômico. Então, N é igual a A menos Z. Então, o meu número de massa menos o meu número atômico é igual ao meu número de nêutrons. Ou seja, 23 menos 11 é igual a 12. Da mesma forma que se eu tivesse que determinar o meu número de massa, era só eu somar o meu número de nêutron mais o meu número atômico, que seria 12 mais 11. Aqui nós temos uma atividadezinha que está dada da seguinte forma: identifique o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada átomo dos elementos químicos. Observem aí o carbono. O carbono ele tem uma massa, um número de massa igual a 12 e a quantidade de prótons ou o número atômico dele é igual a 6. Opa, então eu já tenho o número de prótons que é igual a 6. Se eu já sei o número de prótons e um elemento químico, enquanto ele é chamado de elemento químico ou enquanto ele é um átomo, ele está eletricamente neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons que está no núcleo de um átomo vai ser a mesma quantidade de elétrons que estão na eletrosfera, tá? Então, eu tenho aí 6 prótons, 6 elétrons e nêutrons. Se eu tenho 6 prótons, quantos
nêutrons faltam para completar esse número de massa igual a 12? 6. Então, eu tenho 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Ok? Aí, nós temos o flúor. O número de massa dele é igual a 19 e o número atômico dele é igual a 9. Então, eu já sei que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem 9 prótons, ele tem 9 elétrons. E quantos nêutrons? Eu vou somar o número de prótons. Eu vou subtrair o número de massa menos o número atômico. Ou seja, 19 menos 9 é igual a 10. Então, o meu número de nêutrons é igual a 10. Eu tenho 9 prótons, 10 nêutrons e 9 elétrons. Próximo exemplo aí que nós temos é do ferro. O ferro ele tem 26 prótons, ele tem 26 prótons, ele tem 26 elétrons. E o número de massa é igual a 56. 56 menos 26 é igual a 30. Ok? Então, é dessa forma que nós vamos determinar a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons em um determinado átomo. E os íons? O que são íons? Nós vimos que os elementos químicos, eles são eletricamente neutros, são átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Obrigatoriamente não deve ser a mesma quantidade de nêutrons. Nós temos o carbono aí que ele apresenta a mesma quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons. Mas nós vimos também que tem outros elementos químicos, como o próprio ferro, que não apresenta a mesma quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons, tá? E aí os íons, o que são íons? Os átomos que apresentam a capacidade de ganhar ou perder elétron, formando novos sistemas eletricamente carregados, são denominados íons. Íons, a espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons. Então, vamos lá. Nós temos os íons que eram, vamos lembrar, um elemento químico. Por que, professora, que era um elemento químico? Porque para ser um elemento químico, para ele ser um átomo, ele vai estar eletricamente neutro. Então, no momento que ele ganha ou ele perde elétrons, ele perde essa propriedade de ser um elemento químico e assume a propriedade de ser um íon. Um íon porque ganhou ou perdeu elétrons. Então, ele não vai ter a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Prótons no núcleo do átomo, elétron na eletrosfera. E aí a gente tem os íons que são chamados de positivos e nós temos os íons negativos. Íons positivos recebem o nome de cátions e os íons negativos recebem o nome de ânions. Professora, quando eu sei que eu estou falando de um íon positivo ou de um cátion e quando eu sei que estou falando de íon negativo ou um ânion? Os íons positivos ou cátion, eles são formados quando um átomo ele perde um ou mais elétrons. Se ele perdeu um ou mais elétrons, ele resulta em um sistema eletricamente positivo. Por que eletricamente positivo, professora? Porque ele perdeu elétrons. Quando nós falamos de íons, nós estamos falando de elétron, aquelas partículas que estão na eletrosfera girando em torno do núcleo. Então, os elétrons é ele que vai determinar se nós estamos falando de um elemento químico ou se nós estamos falando de um íon. Então, os íons é quando há uma diferenciação na quantidade de prótons e de nêutrons. Prótons e de elétrons, desculpa, pessoal. Prótons e elétrons. Se há uma diferenciação na quantidade de prótons e de elétrons, nós não estamos falando mais de um átomo eletricamente neutro. Ele seria neutro se o valor resultante dele fosse igual a zero. Mas como não é, como ele vai adquirir uma carga, como ele vai se tornar um íon monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente, ele vai
recebeu o nome de cátion ou de ânion. Os íons positivos chamados de cátion, eles tendem a perder elétrons. Então, se ele perde elétrons, ele fica com mais prótons. É por isso que nós falamos que ele adquiriu uma carga positiva. Por que ele adquiriu uma carga positiva? Porque agora, né, no final dessa equação, no final dessa reação química, melhor dizendo, o átomo X, ele perdeu elétrons. Então, se ele perdeu elétrons, nós vamos falar que ele tem mais prótons no núcleo de um átomo, no seu núcleo, do que elétrons na sua eletrosfera. Se antes ele tinha 6 prótons e 6 elétrons, e ele em uma reação química, ele cedeu um elétron, então ele vai ficar com 6 prótons e 5 elétrons. E se ele tem mais prótons no seu núcleo, ele vai ser chamado de cátion, ou de um íon positivo. E os ânions? Os ânions são aqueles íons negativos. Eles formam quando o átomo ele ganha elétron. Vocês lembram que eu falei que ele é um cátion quando, por exemplo, se ele tem o carbono, ele tem 6 prótons no seu núcleo e tem 6 elétrons na sua eletrosfera. Eles, em uma reação química, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, alguém ganhou esse elétron. E quem ganha esse elétron, ele fica carregado negativamente. Ele ficando carregado negativamente, ele vai receber o nome de ânion. Olhem só esse exemplo aí. Nós temos um determinado elemento químico chamado magnésio, que ele tinha 12 prótons e 12 elétrons. Ok? Em uma reação química, observem aí que tem uma carga elétrica total igual a 0. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos de um elemento químico que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, a sua carga elétrica total vai ser nula. É o mesmo que você subtrair 12 para 12, que vai dar igual a 0. Tudo bem? Só que aí aconteceu uma reação química. E o magnésio, ele deixou de ter somente 12 prótons no seu... ele deixou de ter somente 12 elétrons na sua eletrosfera. Ele ganhou 2 elétrons. Então, nós vamos falar agora de um íon bivalente, um íon que ganhou 2 elétrons. Então, como carga resultante, nós vamos ter o quê? Ele continua tendo a sua quantidade de prótons igual a 12, porque no núcleo ninguém mexe, o núcleo está isolado. Nós estamos falando de eletrosfera. E o que aconteceu com os elétrons? Nessa reação química do magnésio com outro elemento químico, ele perdeu 2 elétrons. Quando ele perde 2 elétrons, ele fica carregado positivamente. Então, nós estamos falando de um cátion bivalente. Cátion bivalente, porque foi um cátion que apresenta mais 2 prótons do que elétrons, tá? Ele apresenta numa quantidade lá X 2 prótons a mais do que os elétrons. Então, nós temos quantidade de prótons igual a 12 e de elétrons igual a 10. Por quê? Porque durante uma reação química do magnésio com outro elemento químico X, o magnésio cedeu 2 elétrons para esse elemento químico. Sendo assim, nós temos como resultado uma espécie química de um cátion bivalente. Ok? Ou, também um íon bivalente positivo. E o negativo é exatamente ao contrário. Por exemplo, aí, vamos ver o átomo de flúor, que apresenta um número de prótons ou um número atômico igual a 9. Lembrando que ele tem um número atômico igual a 9
Então, nós estamos falando que ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Só que aconteceu uma reação química e nessa reação química ele ganhou um elétron. Quando ele ganha um elétron, ele fica com uma carga elétrica total igual a -1. Por que -1? Porque ele ganhou uma carga negativa. Ele se tornou um ânion. Então, ele vai ter mais elétrons na eletrosfera do que prótons no núcleo. Sendo assim, a espécie química resultante do flúor é um ânion monovalente. Mono por quê? Porque ele só ganhou um elétron. Então, ele vai ser um ânion monovalente ou um íon monovalente negativo. Pessoal, nós vamos encerrar nossa aula falando sobre os íons, tá ok? Em seguida, vocês farão uma atividade, deverão me enviar, eu farei a correção. Na semana que vem, eu postarei a correção da atividade e daremos continuidade a esse assunto, falando sobre as semelhanças atômicas, os isótopos, os isóbaros e os isótons, ok? Um beijão para vocês e até a próxima aula.